Alô pessoal, iniciamos agora a atualização do nosso material do CESP Administrativo décima edição. Como vocês vão ver, são poucas alterações, a maioria está concentrada em duas unidades, regime constitucional de agentes públicos e na parte de serviços públicos. Com isso, passando aqui, vamos para a nossa lousa e já começamos aqui a nossa primeira unidade, introdução e princípios, que simplesmente não tem alterações. A segunda, nós já temos alguma coisa. Então, no nosso capítulo 2, Administração Pública e Terceiro Setor, na verdade eu fiz um complemento ao comentário da questão 19, que está nas páginas 88 a 89 do material. O nosso Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, numa decisão com repercussão geral, noticiada no informativo 699, veio tratar de uma matéria diretamente relacionada a, vamos assim dizer, garantias fundamentais dos agentes administrativos. A questão, ela aborda o contexto, se há ou não possibilidade de um empregado público ser demitido sem justa causa. Como sabemos, isso existe porque estabilidade é direito assegurado apenas ao titular de cargo efetivo. Pois bem, mas o contexto dessa decisão importantíssima do STF foi diferente. Não se coloca se há ou não direito à estabilidade para o seletista da administração. Não há. Mas isso não implica necessariamente que o ato de exoneração desse agente administrativo não requeira uma adequada motivação por parte da administração. Então, com isso, vamos aqui, foi esse contexto da decisão do STF. Então, aqui está o enunciado do acórdão, ECT, despedida do empregado e motivação, e eu já destaco para vocês. Esse despedida aqui, vamos considerar como sinônimo de dispensa sem caráter punitivo. Pois bem, eu coloquei bastante coisa do acórdão para a gente ter um material mais completo, mas aqui, na primeira e na segunda página, a gente mata a questão. Vou aqui iniciar a leitura. O tribunal iniciou o julgamento de recurso extraordinário interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, em que se discute se a recorrente tem ou não o dever de motivar formalmente o ato de dispensa de seus empregados. E aí já fomos aqui para o tópico 7 da transcrição do acórdão, conclusão do STF. Inicio aqui a leitura. Servidores de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por concurso público não gozam da estabilidade preconizada no artigo 41 da Constituição, mas sua demissão, aqui está, pessoal, deve ser sempre motivada. Então a síntese é bastante simples. A primeira parte não muda nada ao que nós já tínhamos dentro da matéria. Estabilidade é garantia exclusiva de servidor titular de cargo efetivo, uma vez preenchidos os pressupostos legais e constitucionais. Os empregados públicos podem ser dispensados sem justa causa, mas é condição de validade do ato de dispensa a motivação, a adequada declaração por escrito do porquê, do motivo da dispensa daquele empregado ou de vários empregados da entidade que adota o regime seletista para o seu pessoal. Vejam só, tem aqui, eu não vou ler todo o acórdão que eu transcrevi, eu deixei para vocês ter material, tem um ponto em que pode se destacar, vamos assim dizer, uma restrição, em que se daria a entender que essa decisão do STF valeria tão somente para empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Mas eu entendo, de forma bem tranquila, que a gente pode ampliar esse raciocínio, por quê? Porque tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista que presta serviço público, como aquela que explora atividade econômica, tem seu quadro formado tão só por agentes de regime seletista. Logo, se eu tenho o mesmo regime jurídico, eu posso aplicar a mesma conclusão com base nessa decisão do STF. Qual seja, o empregado público pode ser dispensado sem justa causa, mas é condição de validade da decisão que o ato seja motivado. Seja ele atuante numa entidade prestadora de serviço público, seja ele atuante numa entidade exploradora de atividade econômica. Tranquilo. Com isso, voltamos aqui. Eu deixei mais um material, então, para quem tiver interesse, nessa transcrição parcial da decisão, mas já vamos aqui, deixa eu só destacar aqui, é uma decisão de março de 2013, ou seja, uma decisão relativamente recente do STF, e vou frisar de novo, tá, pessoal, uma decisão com repercussão geral.
Vamos aqui seguindo, nós não temos nenhuma alteração no capítulo 3, não temos nenhuma alteração no capítulo 4, ou seja, poderes administrativos, atos administrativos e procedimento administrativo sem alterações. E aí temos algumas modificações ou complementações, ou até mesmo apenas informações, no que toca ao capítulo 5. É a disciplina constitucional dos agentes públicos. Pois bem, a questão 6, item 4, página 226. A questão em si, pessoal, é bem singela. Ela fala do princípio da publicidade no âmbito da administração, destacando que o princípio é regra geral, mas há exceções. E aqui eu só trouxe a notícia, vamos assim dizer, conhecido, creio eu, da grande maioria de vocês, nossa lei 12527, de 18 de novembro de 2011, é a nossa famosa Lei de Acesso à Informação. Pois bem, essa lei veio regular alguns dispositivos da Constituição, eu até coloquei esses dispositivos na outra página, mas primeiro o que eu quero destacar é, o que a grande maioria de vocês sabem, a existência da lei e segundo frisar, pessoal, as bancas de concurso em geral, principalmente ESAF, estão cada vez mais ampliando o número de questões sob a 12527 de 2011. Então, o meu conselho dessa lei, que é talvez a lei mais importante em matéria administrativa desde 2010. Essa lei cada vez mais vai aparecer em questões, ou seja, se torna um conhecimento de natureza praticamente obrigatória para o concursando. Ela pode vir tranquilamente, não apenas em questões de direito administrativo, mas também em questões de direito constitucional. Dentro da objetividade que deve nortear a tua preparação para o concurso público, o meu conselho para vocês, para quem quiser dar uma olhada nessa lei, é leia tranquilo, com calma, o texto da lei e conheçam a jurisprudência básica, 2 ou 3 decisões mais relevantes do STF sobre a matéria. Com isso, voltamos aqui. Vamos adiante. Questão 7, o nosso item 3. Pois bem, a questão em si é bem singela, pessoal. Ela destaca o dever do subordinado, ela tem por base a Lei 802/90 e destaca o dever do subordinado de representar contra condutas ilegais do servidor. Eu só aproveitei a questão para trazer 2 dispositivos da Lei 812/90, nós sabemos, regime jurídico do servidor público federal, que foram acrescidos ao seu texto pela magnífica Lei 12527 de 2011. Então vamos lá, o primeiro dispositivo, pessoal, é no 116.4, desculpem, 116.6. Diz ele, então, nessa nova redação, que é um dos deveres do servidor público federal, aqui está, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Qual foi a alteração, pessoal? Foi essa previsão da possibilidade de que o próprio superior do subordinado esteja envolvido na irregularidade. Então passa a haver uma previsão expressa na 812/90 que, se o subordinado suspeitar que o seu próprio chefe imediato pode estar envolvido em algum ilícito na esfera administrativa, ele faça a representação, evidentemente, não à própria chefia imediata, mas ao seu respectivo superior. Pois bem, isso é o nosso 116.6, e aqui nós vamos adiante, 126A, também acrescentado a 812/90 pela 12527 de 2011. O que diz o nosso dispositivo? Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Pessoal, isso aqui, na minha opinião, foi só para deixar tranquilo o servidor que ele pode, com segurança, exercer o dever que lhe foi imposto pelo artigo 116, inciso 6, ou seja, ele vai fazer uma representação cujos fatos são indiciários de cometimentos de crimes, ilícitos funcionais, atos de improbidade administrativa. E de nenhum modo pode haver responsabilização para esse servidor, seja ela civil, penal ou administrativa,
pelo cumprimento do seu dever, mesmo que, ao final da apuração, não fique evidenciado, comprovado nenhum tipo de ilícito, seja funcional ou não. Seguimos aqui, vamos agora, ainda dentro dessa unidade, questão 10, a página 238. A questão, ela relaciona cargos em comissão e função de confiança. Eu só venho destacar aqui a Lei 11.416, que ela disciplina as carreiras do Poder Judiciário da União. Então, a questão ela faz uma relação indevida entre função de confiança e cargo em comissão, e eu só vim trazer expressamente o dispositivo da lei que responde também esse tópico da prova do CESP. Então, bem tranquilo, o nosso artigo 5, nosso artigo 5º, diz que integram os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União as funções comissionadas escalonadas de FC1 a FC6 e os cargos em comissão escalonados de CJ1 a CJ4 para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. Vamos lá no tópico específico que trabalhou a questão. Cargos em comissão e funções de confiança. Então aqui nós temos as funções de confiança e na sequência a regra relativa aos cargos em comissão. Então vamos aqui. Cada órgão destinará, no mínimo, cuidado aqui com a norma, 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para as restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras, ou que sejam titulares de empregos públicos, veja que interessante, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. Então, até aproveitando aqui o ensejo da questão, vejam só, então a regra em si é bem simples. No que toca a funções de confiança, dentro do Judiciário Federal, pelo menos 80% para os servidores titulares de cargos efetivos, integrantes da própria estrutura do órgão do Poder Judiciário Federal como um todo. Pois bem, mas a remissão, a parte final, é bem interessante. Tanto vejo que fora desses 80%, 20%, então, eu vou poder ter, exercendo uma função de confiança, um servidor que é titular de cargo efetivo em outro órgão, ou mesmo um servidor, na verdade, um empregado público, um agente administrativo titular de um emprego. Destacando essa parte do emprego público, para vocês saberem que apesar da ausência de previsão expressa na Constituição, ausência de quê? Função de confiança, nos termos literais do 37, é privativa de cargo efetivo. Ora, mas nós sabemos que além do titular de cargo efetivo integra o quadro permanente da administração empregado público. Então eu posso ter, apesar da Constituição se referir apenas ao titular de cargo efetivo, eu posso também ter um empregado público exercendo uma função de confiança. Pois bem, mas o que eu queria realmente destacar aqui é para a gente não indevidamente confundir, restringir indevidamente o exercício da função de confiança, como deixa bem clara a norma. Vejam só, eu posso, por exemplo, ser um procurador de certo município, titular de cargo efetivo, e exercer uma função de confiança em outra procuradoria, numa procuradoria de outro município, ou isso é vedado, já que são duas administrações diferentes. Isso é plenamente constitucional. A Constituição fala no 37 que a função de confiança é exclusiva de titular de cargo efetivo. Não é necessariamente titular de cargo efetivo apenas daquele órgão ou entidade. Pode ser um titular de cargo efetivo em toda e qualquer esfera da administração. E essa conclusão que a gente chega bem tranquilo, a gente lê aqui o parágrafo 1º do artigo 5º da nossa 11.416. Pois bem, e agora vamos aqui para o parágrafo 7º, ainda dentro do artigo 5º, que trata dos cargos em comissão. Então, pelo menos 50% dos cargos em comissão a que se refere o caput desse artigo no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento. Então é isso, pessoal. Pelo menos 80% das funções de confiança deve ser exercida por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário Federal. E nesse mesmo contexto,
nós temos pelo menos 50% dos cargos em comissão, veja que é restrição, pessoal, devendo ser ocupados por quem? Por servidores titulares de cargos efetivos de cada órgão do Poder Judiciário. Muito cuidado, aqui no parágrafo 7º, a amplitude é o órgão específico de cada estrutura do Poder Judiciário. Já no parágrafo 1º, pessoal, é o Poder Judiciário da União como um todo. Pois bem, e chegamos aqui agora na questão 16, página 246. Entre outras emendas que inovaram no nosso texto constitucional, nós tivemos aqui uma boa notícia, vamos assim dizer, para a maioria do pessoal da administração, emenda constitucional, artigo 70, 29 de março de 2012. Pois bem, o contexto é a aposentadoria com proventos integrais ou não, no caso de invalidez permanente, um dos motivos elencados no 40º da Constituição. Como nós sabemos hoje, no texto permanente da Constituição Federal, não existe mais a previsão da aposentadoria com proventos permanente em nenhuma hipótese. Mas havia uma discussão com base na forma de tratamento da matéria do 40º no que toca à aposentadoria por invalidez permanente. Com base nessa discussão, nós tivemos algumas decisões do Poder Judiciário declarando que o servidor, quando se aposentasse, quando se enquadrasse numa aposentadoria por invalidez permanente, em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa, incurável, teria direito a proventos integrais. E dentro desse contexto veio então a emenda 70, regular a matéria para aqueles que ingressaram na administração até a entrada em vigor da emenda 41 de 2003. Vamos aqui passar para a matéria então, deixa eu colocar aqui na nossa lousa e vamos aqui. Então estamos aqui no texto da emenda. O artigo 1º que eu trouxe aqui, nós vamos ler o 6º da 41 e depois na sequência, pessoal, o parágrafo único e o artigo 2º da própria emenda 70. Então vamos aqui, artigo 1º da emenda 70. A emenda constitucional número 41 de 19 de dezembro de 2003 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 6º. Artigo 6º. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenham ingressado no serviço público até a data de publicação dessa emenda, da emenda 41, pessoal. Então, ingressado no serviço público até a data de publicação dessa emenda constitucional e que tenha se aposentado ou venha se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria com base, aqui está, pessoal, na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos parágrafos 3º, 8º e 17 do artigo 40 da Constituição. Então, pessoal, aqui está uma aposentadoria cujo provento será calculado com base na remuneração do cargo efetivo e não a partir de uma média das remunerações que servir de base de cálculo para a definição do valor da contribuição previdenciária do servidor ao longo de sua carreira funcional, ou seja, foi afastada a incidência, dentre outros, da regra posta no parágrafo 3º do artigo 40. Isso vale para quem? Somente para aqueles que ingressaram no serviço público, independente da esfera, até a data de publicação da emenda 41. Vamos aqui, pessoal, parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no artigo 7º dessa emenda constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. De forma bem singela, pessoal, não trouxe o dispositivo aqui para vocês, foi simplesmente assegurada a paridade. Aquele que se enquadrar no artigo 1º da nossa nobre emenda 70, além de, conforme o caso, fazer jus a proventos integrais, ou seja, um valor de provento de aposentadoria igual da última remuneração, vai também ter assegurada a antiga e maravilhosa regra
da paridade. Em síntese, sempre que houver um aumento, um reajuste, a criação de uma vantagem para o ativo, isso aplica-se também ao inativo e o pensionista. E aqui fechando o nosso artigo 2º da Emenda 70. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão no prazo de 180 dias da entrada em vigor dessa emenda constitucional à revisão das aposentadorias e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação desta emenda constitucional. Então, a determinação para que administrativamente seja determinada, seja promovida a revisão das aposentadorias e vejam só, pode até demorar todo esse período aqui, 180, mas o efeito é retroativo. Retroativo à data da promulgação da emenda 70. Pois bem, e vamos ainda, dentro dessa videoaula aqui, até o nosso capítulo 6, que trata da 812/90. É que é bem tranquilo, pessoal. Uma boa notícia, vamos assim dizer, para quem já é servidor federal. Isso é uma matéria da questão 3, alternativa C, página 261. Ela trata da licença que está para acompanhamento do cônjuge. Pois bem, qual o contexto? Se a gente vai analisar as regras dessa licença no Estatuto Federal, no 812, tem um poderá no dispositivo que prevê essa licença. Ou seja, dá a entender que haveria uma discricionariedade por parte da administração federal. Servidor, mesmo preenchendo os requisitos da lei, poderia ou não ter deferido o seu pedido de licença para acompanhar o respectivo cônjuge. Pois bem, essa seria, vamos assim dizer, uma interpretação razoável do 812/90, mas não foi essa a interpretação dada pelo órgão fracionário do STJ. E essa notícia, então, que eu trago aqui para vocês. O que falou a nobre primeira turma do não menos nobre Superior Tribunal de Justiça? Acórdão publicado parcialmente no informativo 515. Vamos lá. Direito administrativo, concessão de licença para acompanhamento de cônjuge. É cabível a concessão de licença a servidor público para acompanhamento de cônjuge na hipótese em que se tenha constatado o preenchimento dos requisitos legais para tanto, ainda que o cônjuge a ser acompanhado não seja servidor público e que seu deslocamento não tenha sido atual. O artigo 84, caput, e parágrafo 1º da Lei 812/90 estabelece o direito à licença, que já dá a entender, para o servidor público afastar-se de suas atribuições por prazo determinado e sem remuneração, com o fim de acompanhar cônjuge ou companheiro. E chegamos na parte que eu considero mais relevante. Olhem só, a referida norma não exige a qualidade de servidor público do cônjuge do servidor que pleiteia a licença, tampouco que o deslocamento daquele tenha sido atual, não cabendo ao intérprete condicionar a respectiva concessão a requisitos não previstos pelo legislador. A jurisprudência do STJ, e olhem só, pessoal, firmou-se no sentido de que a referida licença é um direito assegurado ao servidor público, de sorte que, preenchidos os requisitos legais, não há que falar em discricionariedade da administração quanto à sua concessão. Então, em síntese, né, pessoal, quem preencheu os requisitos legais tem direito à concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge. É uma licença, pessoal, que se dá por prazo determinado, mas não há nenhum prejuízo financeiro para o erário, porque se dá com perda total da remuneração. Tranquilo. Então aqui nós chegamos no nosso capítulo 7, na parte de licitações. Mas eu vou parar aqui para não tornar muito pesado o material da videoaula, eu vou parar aqui nesse ponto. Então, no nosso próximo encontro, a gente fecha já esse material de atualização do CESP, 10ª edição de Direito Administrativo. Obrigado a todos pela atenção e até lá.